ansiando oferecer algo de valor. Levantemos nossas mãos ao Senhor e nós ansiando oferecer algo de valor. Levantemos nossas mãos ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é bendito, é o Cordeiro assentado no trono, porque Ele é santo, Ele é bendito, é o Cordeiro assentado no trono, ansiando oferecer algo de valor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Ansiamos, Senhor, ansiando oferecer algo de valor. Levantemos nossas mãos ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é bendito, é o Cordeiro assentado no trono. O Senhor é santo, porque Ele é santo, Ele é bendito, é o Cordeiro assentado no trono. E Ele é santo, porque Ele é santo, Ele é bendito, é o Cordeiro assentado no trono. Ele é santo, porque Ele é santo, Ele é bendito, é o Cordeiro assentado no trono. Olho para Ele, olhamos para Ti, Jesus, nossa fonte, nossa fonte. Olhamos para Ti, sim, Senhor, respondemos o Teu chamado, o Teu chamado. Só olhar para a fonte de águas vivas, eu olho para Ti. De a Ti somente podermos adorar. Disseste na Tua palavra que buscas aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Pai, nossa oração e o nosso foco é, Senhor, Te conhecermos para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus. Amém e amém. Joana, obrigado pelo momento de adoração. Nós estamos mais uma vez no nosso programa. A palavra de Deus na minha boca é um tema para mim extremamente importante. É uma verdade no espírito, muito mais do que
título ou o tema de um programa como nós vemos fazendo. Estamos na segunda temporada da Palavra de Deus na Minha Boca, é um importante programa para nós. Quero convidar-te, por favor, nessa noite a fazer parte entusiasticamente conosco, debruçando-nos nas Escrituras sobre Cristo, o fundamento que nós temos para fazermos parte ou sermos participantes daquilo que Deus está a fazer, edificando a sua igreja a nível do mundo. Amém. E amém. Por mais que se pense que hoje a igreja se tornou desnecessária ou reclusa no tempo, nunca a igreja foi tão relevante quanto nos dias de hoje. Porque nós, sendo luz do mundo, quanto maior for a presença das trevas, mais importante ou necessária é a luz. Sendo nós sal da terra, num mundo que perdeu os seus valores ou desmoralizado, nunca foi tão necessário e tão gritante a necessidade da presença da igreja como sal da terra e luz do mundo. Amém? Então vamos crescer nesse entendimento. Gostaria muito de ler contigo em duas passagens em João e no livro de Salmos. No livro de João e Salmos. Glória a Deus. João nós lemos no capítulo 2, versículo 23 ao 25, e lemos também em simultâneo Salmos 11, verso 3. Glória a Deus. Joana. Amém. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Salmos 11. No Senhor confio, como dizeis... 11, verso 3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? Glória a Deus. No livro de João, o Senhor Jesus diz: o mesmo Jesus não confiava neles porque, conhecendo a todos, não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque sabia o que havia no homem, bem como ele também sabia o que não havia. E a Bíblia diz ali em Salmos 11, verso 3, que os fundamentos sendo removidos, o justo nada pode fazer. Então nós temos aqui a palavra de Deus que diz: o justo viverá pela fé, de acordo com o livro de Abacuque. Mas a fé vem de ouvir e de compreender a palavra sobre Jesus, a palavra de Cristo. Amém. Cristo, o fundamento da igreja. Uma vez que este entendimento é removido, o justo não pode fazer nada. E assim sendo, Jesus não confiava em homens cujo fundamento, cuja revelação dele não estava. Amém. Logo, nós muitas das vezes vemos: amém, aquele aceitou Jesus, essa pessoa crê. Mas Deus não pode usar um homem que não tenha profundidade nem a revelação de quem ele é. Vamos olhar novamente para essa escritura, João capítulo 2. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O que não havia no homem era o fundamento, era a revelação de quem Jesus é. Amém. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Amém. E vós, quem dizeis vós que eu sou? Então Deus, interessantemente, nos mostra aqui nas Escrituras que ele confia num homem que tenha o Espírito dele. Por quê? Porque no livro de João a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos conduziria em toda a verdade, em compreender Cristo como fundamento. Amém. Então, tendo nós o Espírito de Deus, a Bíblia diz o quê?
aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Logo, confiar num homem que não tem o Espírito de Deus, o Senhor Jesus não fazia isso. Logo, a Bíblia diz, maldito é o homem espiritual que confia num homem que não tem o Espírito de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. O que é nascido da carne, ele é guiado nos prazeres, na sua vontade pessoal. Então, muitas das vezes nós ouvimos pessoas lamentarem da vontade deles. Porém, a palavra de Deus diz assim, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nunca vi nenhum homem, diz Davi, fui jovem, hoje sou velho. Nunca vi o justo implorar por pão. O que isso quer dizer? Eu nunca vi um homem cujos fundamentos estavam sobre ele a reclamar da vida. Quem reclama, quem não compreende a vida, são homens e são mulheres, nesse caso também, que não tendo o fundamento de Deus, então tentam fazer a interpretação da vida, a interpretação, explicar-te, lamentar em função do fundamento que ele não tem. Então, é necessário que a gente guarde os nossos corações de darmos ouvidos ou até ficarmos entristecidos ou ouvindo histórias, a sério, será que não vai dar certo? Mas dando ouvidos a homens e mulheres que não podem fazer nada porque eles não têm o fundamento. Então, ouvindo homens sem o fundamento, nós não somos encorajados. Somos desencorajados. Assim é poder ou termos a oportunidade de ouvir o conselho, a profundidade do conselho de um homem que tem o fundamento. Não ouvindo uma pessoa sem o fundamento, triste. Você vai conhecer o pecado. Um homem sem o fundamento vai te introduzir no pecado. Um homem sem o fundamento vai te introduzir na separação de Deus. Você vai experimentar cada vez mais distante de Deus a tua vida. Você vai experimentar cada vez mais amarga a tua vida. Tendo promessas, você vai viver cada vez mais como uma utopia. Por quê? Porque esperastes o muito e o muito veio a ser pouco. Por quê? Porque tendo sido o fundamento removido, nada o justo pode fazer. Uma das características semelhantes de toda a falsa religião é a remoção do fundamento. Então nós temos nas religiões do passado Madonna com El Niño, Senhora com o menino. Em todas as outras religiões que se nomeiam, você tem essa característica, onde Jesus aparece como um menino, como um profeta, como uma figura relevante, como alguém que atingiu algum nível de iluminação espiritual, mas repare, ele é feito uma figura secundária. Amém? Ele é feito uma figura secundária, quando na realidade ele é o fundamento. Eu tenho dito que até no meio das igrejas pentecostais ou evangélicas, nos dias de hoje, Cristo é uma figura secundária onde o eu tem a sua primazia. Então, o eu que vem buscar Cristo para a realização pessoal e não entendermos o que Jesus disse. Sobre este fundamento, entender quem eu sou, edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estamos cansados de ver pessoas bem-sucedidas na vida, mas que toleram Jezabel. Eu digo pessoas bem-sucedidas em Cristo. Pessoas que dizem que Deus lhes abençoou, mas você vê que a vida dele parece um aeroporto. Demônios aterram, transitam ali, descarregam ensinos de demônios, roubam a carga, o peso da glória de Deus. Eu estou cansado de ver isso. Cansado de ver isso, porque essa não foi a promessa. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A esperança, a expectativa que eu tenho. Paulo disse, ainda que assim falamos, esperamos de vós coisas melhores. Por essa razão nós temos esse ensino como chaves para que você possa recuperar tempo, livrar-se de más associações, para que você possa entrar naquilo que é o propósito de Deus para
a tua vida. E não importa se você é o único na tua casa, não importa se você é o único na tua sociedade, não importa se você é o único na tua nação. A Bíblia diz que Daniel, com o fundamento em Cristo, a cova dos leões não foi suficiente, porque os leões foram calados. O fogo aquecido 7 vezes mais não ardeu o suficiente para lhes queimar, porque ardia no coração deles. Amém. Então, a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Para muitos hoje é só uma teoria, mas é desejo dos nossos corações que se torne tua realidade, à medida que a palavra na nossa boca se faz carne na tua vida, que ela habite abundantemente no teu coração, e assim você ser corroborado com o Espírito Santo e com o poder, para que você seja esse homem, essa mulher, firmado na verdade, e independentemente de que tipo de ventos soprarem, sempre te levarão, como está escrito, que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Assim eu amo. Paulo, no naufrágio, os homens olharam para ele e disseram, uau, esses homens aqui, na tempestade, os deuses irados com eles, safaram-se, não morreram no naufrágio. De repente, a cobra, a víbora, pica Paulo, e o veneno, eles estavam à espera que fizesse o seu efeito, porque os deuses, segundo eles, não conseguiram matá-los ali, mas também a fúria dos deuses não lhes deixou ver de que agora a víbora também vem atrás deles. Tudo isso é castigo de Deus. E ao verem que o veneno não teve o seu efeito, foi anulado. Porque esse é que é o objetivo de entendermos a edificação de Cristo em nós. É anular as estratégias do maligno. Aquilo que o diabo intentou para o mal, Deus reverte a seu favor. Então, eles olharam para Paulo e disseram, uau, não, esses homens são terríveis. O que é que esses fizeram? Qual é a acusação contra eles? Porque os deuses não lhes largam. Esse era o entendimento, e ainda o entendimento dos homens que não entenderam Cristo. Porque o castigo que me trouxe a paz era aquele que estava sobre Jesus. Então já vai me castigar para eu poder fazer penitência para a minha alma. Não. O que você sofre hoje é falta de conhecimento. O que você sofre hoje é falta do fundamento. E você não pode fazer sem o fundamento. Então, quando eles viram que o veneno perdeu seu efeito em Paulo, eles entenderam, não é castigo. Não é castigo. Na realidade, eles são os deuses. E a Bíblia diz, está escrito e não pode ser revogado. A quem a palavra é dirigida, João capítulo 10, Salmos 82, a eles chamou deuses, feitos à imagem e semelhança de Deus. Feitos à imagem de Jesus. E isso é, uau, a profundidade deste entendimento. De que o veneno, a arma forjada contra ti, perde seu efeito. Isaías 54, a Bíblia diz, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Antes, é a herança do justo condenar toda língua que se levanta contra nós. Na minha boca, a palavra de Deus na tua boca, é a tua herança para condenar toda língua, toda estratégia que se levanta contra nós. Amém? Amém. Aleluia. Receber um relatório médico, às vezes é importante. Aceitá-lo é que é diferente. Eu recebo o relatório médico e agora eu vou nos escritos que me são favoráveis. E a Bíblia diz exatamente assim, que pelas suas pisaduras fui sarado. Então eu me levanto e condeno aquele relatório. Ordeno que o tumor seque. Ordeno a condição a mudar, alinhando em obediência à palavra de Deus. Amém. Logo, a minha fé é baseada naquilo que é a palavra de Deus, não abalado pelas circunstâncias ou os relatórios ao redor. Às vezes são as armas que são forjadas contra nós. O que é que a gente faz? Lembrando-nos do princípio que Deus usou para governar em Adão. A Bíblia diz que Deus trouxe os animais a ele para ver o que Adão diria. Assim sendo, abra os ouvidos nessa tarde. Também o diabo te traz circunstâncias para ver aquilo que você vai dizer. Se você não tiver o conhecimento de Deus, você vai ligar a mentira do diabo na tua vida como se fosse a vontade de Deus. E assim muitos ensinaram que a vontade de Deus você padecer necessidades financeiras e aprender por meio das doenças. Não é a vontade de Deus. Logo, Deus e o imitador de Deus, Satanás,
Deus trouxe Adão para ver o que ele ia chamar. E assim o diabo usa também imagens, pensamentos, conhecimentos que se exaltam contra a palavra dele, contra a palavra de Jesus, para ver o que você vai chamar, para que você use a autoridade que Deus te deu para ligar, para dar lugar ao diabo na tua vida, as mentiras que ele quer implementar. Logo, temos nele a autoridade, o conhecimento para saber o que é a verdade e a autoridade no nome dele para levar cativo todo o pensamento, alinhar em obediência ao que está escrito. Logo, quando me disserem que é vontade de Deus aprender por meio da luta, por meio da doença, está escrito, Satanás. Pelas suas pisaduras fui sarado. Quando me disserem que é castigo de Deus, está escrito, Satanás. O castigo que me trouxe paz, o castigo que foi a minha penitência, estava sobre Jesus. Logo, não é verdade. Eu não aceito isso na minha vida. Eu rejeito, tá bem? Por isso é que ela não pode prosperar. Aqui o que é que acontece, Ioana? Quando me foi removido o fundamento, eu aceito as mentiras do diabo e uso a minha autoridade para dar acesso ao diabo. Então o diabo não tem acesso à minha vida a menos que eu lhe dê esse lugar, lhe conceda essa primazia, lhe conceda essa autoridade, como crendo nas mentiras. O justo não pode fazer nada se o fundamento for removido. Mas eu posso todas as coisas em Cristo, o meu fundamento, que me fortalece. Logo, eu não aceito as mentiras que o diabo me conta. Eu não aceito nenhuma brincadeira, nenhuma distração. Pastor, eu tive um sonho, os membros da minha família morreram. Ei, trava ainda isso. Jó disse, o que eu temia me aconteceu. Então Jó ia, oh Deus, eu vim orar, caso os membros da minha família pecaram contra ti, para que o Senhor não lhes mate. E então, quando aconteceu aquilo, ele disse, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Mas o segundo Adão levantou-se, como ele disse. Jó disse, o meu Redentor vive em breve. E esse em breve ele estava a dizer daquilo que estava por vir, do que Deus anunciou a Abraão, que o descendente, Cristo, o descendente, aquele homem que ele enviou, o ungido, estava por vir. E ele já veio. Logo, queridos irmãos, o que eu estou a te dizer nessa tarde, a novidade de vida. A novidade de vida. Preste bem atenção. O meu Redentor, ele vive. Ele já veio. E ele contraria todo o argumento que o diabo lança contra a minha alma, contra a tua vida, no seu poderoso nome. Então, eu não aceito, eu resisto em função do conhecimento que tenho. Então, eu posso fazer proezas. Diz a Bíblia, aquele que conhece o seu Deus, o fundamento, torna-se forte e opera proezas. Aquele que não atenta para o fundamento, ele é abalado, como se Jesus não tivesse vencido. A vitória dele é suspensa, como se não fosse uma realidade. Amém? Encoraje-se no Senhor teu Deus. Nós vamos ter um tempo em adoração e vamos orar em nome de Jesus Cristo, à medida que você toma posse dessa vitória. Pai Santo, no nome de Jesus, pode o justo operar sem os fundamentos? Sabemos que não. Porém, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu dou as boas-vindas ao dom do teu Espírito nessa noite, para que aqueles que me ouvem, aqueles que, ó Deus, recebem esse manto da tua glória, da tua salvação, possa, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a eles ser transferida a vitória da cruz, a eles ser transferida a justiça da cruz, a eles ser transferido o juízo da cruz. A justiça porque somos herdeiros, o juízo porque já o acusador dos irmãos, as armas forjadas foram paralisadas no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Rei dos Reis, ao alto e sublime Deus, dizemos: aquele que morreu na cruz, aquele que o seu trono trocou, aquele que venceu a morte e o pecado. A Jesus, o Nazareno, ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, ao alto e sublime Deus, dizemos: Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aquele que morreu na cruz, aquele que o seu trono trocou, aquele que venceu a morte e o pecado. A Jesus, o Nazareno, ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, ao alto e sublime Deus, nós dizemos: Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Nós falávamos há bocado sobre Jó temer. E Jó disse: o que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Então, quando ele viu os seus filhos morrerem, toda a desgraça acontecer, ele assumiu que era Deus a lhe castigar. Mas ele disse: o meu Redentor vive e em breve se levantará. Esse Redentor era o descendente que Deus anunciou a Abraão. Porém, quero te dizer, esse Redentor já se levantou. E esse Redentor foi aquele que me disse: não temas, creia somente. Não temas as armas forjadas pelo maligno, mas creia somente no fundamento que Deus ordenou. Aleluia. Ele disse: crede em mim. Se creres, verás Aleluia. a glória. Então nós somos chamados a depositar a nossa fé em Cristo, no que Ele fez. A Bíblia diz que não somente Jesus ensinou, mas começou a fazer, mas também a ensinar. E o que é que a Bíblia diz que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus destruiu as obras do maligno. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, diz: no vosso meio propus conhecer Ele, e Ele somente crucificado. Não Ele como figura histórica, não Ele como uma figura relevante a nível religioso, mas aquele Cristo crucificado, aquele sobre quem o castigo caiu, aquele sobre quem as maldições caíram, aquele o substituto de Deus para que a ira que ele tinha contra o meu pecado fosse apaziguada. Logo, a Bíblia também diz
que naquela cruz, aonde Cristo foi crucificado, aqueles espinhos na coroa, que representam os pensamentos que me oprimem, aqueles escritos de dívida da minha acusação, foram cravados na cruz. E publicamente o acusador dos irmãos exposto ao ridículo. Eu quero te dizer nessa noite, aquilo que você vive é unicamente acusação por falta de conhecimento. Eu gostaria de te dar o exemplo de um soldado vietnamita que ficou por 20 anos escondido na mata, a combater 20 anos depois do fim da Guerra Mundial. Ele ficou, repito, 20 anos a combater depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E quando se ouviu dizer que ele estava ainda em prontidão de combate, como se já o combate não tivesse terminado, a Bíblia, a história disso, uma história real, diz que tiveram que chamar o comandante dele para lhe dizer que ele largasse as armas, pois já a guerra tinha terminado. Ele não aceitou até que esse comandante chegasse, porque ele achava que era uma cilada para lhe levarem preso. Então ele não aceitou depositar as armas dele. Então eu quero te dizer exatamente assim. É a falta de conhecimento do que Jesus fez, de que já está consumado, faz com que muitos ainda estejam a combater o diabo, como se o diabo não tivesse sido desarmado, como se o diabo não tivesse sido por Deus apoderado, julgado por Deus. Então eles lutam, eles vivem como se fosse uma luta. E a Bíblia diz, Paulo, porém, combateu o bom combate. Se existe o bom, entendemos que existe o mau combate. E o mau combate, só podemos compreender o mau combate olhando para o bom combate. Ele disse, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Então o bom combate é guardar, é continuar a crer naquilo que Jesus fez naquela cruz. Então qual é o mau combate? É combater tudo aquilo, é tentar lutar contra as armas que são forjadas contra nós. Como é que nós silenciamos as armas forjadas? Condenando. Como é que a gente as condena? Está escrito. A realidade da cruz. Logo, não se dedique a combater as afrontas do diabo. Dedique-se a guardar a verdade da cruz. Dedique-se a continuar a crer. Aleluia. Então muitas pessoas, acontece, Ioana, muitas pessoas ficam atemorizadas. Meu Deus, isso está a acontecer. Eu quero te dizer nessa noite, independentemente de 2000 anos depois, ele continua o Redentor. Amém. 2000 anos depois ele continua de pé. Aleluia. E está na hora de eu e tu nos colocarmos de pé sobre essa rocha. Amém. E ele disse, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Então, nós descobrimos que Jesus, depois de nós aceitarmos Jesus, ele não vai tirar as lutas. Ele não vai nos tirar do mundo onde tem lutas. Ele nos edifica para que nós possamos exercer aquilo que é a nossa herança, fruto da justiça. E qual é a herança do justo? Condenar toda arma, toda língua forjada contra nós. E então nós entendemos aí que a autoridade do crente de ligar na terra, Gênesis capítulo 2, verso 19, e tudo que Adão chamou aquilo foi. Então esta autoridade do crente em Jesus, de ligar na terra, o diabo usa essa autoridade como ele fez no passado. Ele sabe que ele não tendo autoridade, está aí um homem. O homem tem autoridade, mas na falta de conhecimento, então ele introduz uma mentira, para que o homem diga, oh, essa é a vontade de Deus. E então a mentira é aquilo que começa a desenrolar e a desenvolver-se como um cancro que se espalha no corpo. Porém, a Bíblia diz que nós levamos cativo esse falso conhecimento, essas mentiras, que são contrárias a Cristo na cruz, são contrárias à verdade estabelecida, ao fundamento colocado na cruz do Calvário. E temos então direito de levar cativo isso à obediência, exigir que isso volte à obediência de Cristo. Então o que eu quero te dizer, que ainda que a doença seja real, sobre o crente, sobre aquele, as muitas coisas
sendo reais sobre aquele que crê em Jesus é desobediência ao que está escrito. Maldições sendo reais são desobediência. Porque a Bíblia diz que a maldição, como uma andorinha, não acha repouso sem causa justa. O pecado era a causa da minha maldição. Jesus levando o meu pecado, toda maldição familiar, hereditária, já não é mais lícita, não é legal. Então, em Cristo, você tem a autoridade de reverter esse quadro. Como? A palavra na tua boca. É a autoridade que Deus te deu para que você pudesse reverter esse quadro. Então, Moisés nos dá esse exemplo. Perante ele tinha o mar, a impossibilidade e atrás a perseguição dos inimigos. E Deus lhe disse: Moisés, porque clamas a mim? Não é mais a altura de clamar a Deus. Governar com Deus já não é mais clamar para que Deus faça. É nós executarmos, dizemos: Deus, esse assunto trato eu. Essa é a ousadia do justo. Deus, esse assunto já me ensinaste, já me revelaste. Esse assunto, a palavra já está na minha boca. E então nós declaramos, nós dizemos mesmo: diabo, ninguém vai perder a noite indo orar. Nós temos autoridade para cancelar, temos autoridade para reverter, temos autoridade para comandar os olhos dos cegos a abrirem, para que eles vejam e entendam a revelação de Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Aleluia! Amém e amém. Fantástico podermos celebrar, viver, porque não é uma verdade que a gente vive dentro do estúdio de uma televisão. É a verdade que a gente vive em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pastor, acho que um ponto que podemos tocar aqui é, pegando em Salmos 11, que diz que sem os fundamentos o justo não pode fazer nada. Realmente, sem os fundamentos, nós muitas vezes acabamos por gerar substitutos, gerar ídolos para as nossas vidas, gerar os nossos próprios modelos de vida. Se formos a ver em Mateus, os primeiros capítulos do livro de Mateus, nós vemos ali que os fariseus, eles ficavam nas esquinas a orar para serem vistos. Eles, se tivessem que jejuar, era visível que eles o faziam porque queriam ser vistos. Porém, a palavra do Senhor nos diz que, na realidade, isso será no secreto. Tendo o fundamento, nós faremos no secreto. Porque assim o Senhor nos ensina, e é do secreto que somos recompensados com a sua presença. A sua presença é a recompensa. Nós também vimos ali que se uma mão faz, a esquerda não pode saber. Somente firmados no fundamento é que nós não vamos fazer para sermos vistos. Se formos a reparar, a mulher samaritana, ela precisou de ser introduzida no fundamento para então assim uma cidade inteira ser salva. Aleluia. Se formos a ver também Paulo, antes de ser firmado no fundamento, ele perseguia a igreja. E ele participou do apedrejamento de um justo. Ok. Agora, a minha pergunta, Joana, onde é que Paulo foi firmado no fundamento? Paulo disse em Filipenses: tudo o que alcancei. E Paulo não alcançou pouca coisa. Paulo era mestre, doutor da lei. A lei que anunciava a vinda do Cristo, do fundamento. Okay? Paulo confiava na isenção que ele tinha de quebrar a lei. Então, assim, muitas das vezes nós temos uma confiança na nossa infalibilidade, mas não é essa confiança que o Senhor nos traz. A confiança que essas pessoas têm na sua infalibilidade muda, entra em choque quando eles descobrem falhas neles. E aí você foi apanhado no orgulho. No orgulho. Por isso é que muitos religiosos estão aptos para condenar erros que eles veem em alguém. Então, note bem o que nós estamos a falar. Paulo foi firmado no alicerce depois de condenar o justo, porque ele achava falhas aos olhos da lei, de acordo com a visão dele. Mas quando Jesus se revela a ele, Paulo em secreto buscou o Senhor. E há bocado mencionavas sobre fariseus, que Paulo era um fariseu. Mencionavas que eles buscavam ser publicamente reconhecidos.
Mas a verdade é exatamente essa. Que quando lhe buscamos em secreto, é lá onde o fundamento nos é revelado. Aleluia. Agora, esse Aleluia. fundamento em mim, Jesus disse, quem crer, rios de água viva fluirão do interior dele. Mas ele disse, quando buscares em secreto, o teu Pai te recompensará em público. Qual é a minha recompensa em público? É a manifestação dele. E aí está. Condenavam Jesus, mas Deus justificou Jesus. Os fariseus reprovavam e condenavam Jesus, mas Deus publicamente justificava Jesus. Como assim? Os homens a quem eles impressionavam diziam de Jesus, esse homem, Jesus, não é como os fariseus. Nos impressionam com a vista, mas esse Jesus, as palavras dele têm poder. Que poder era esse? Que quando eles ouviam e acreditassem, o Espírito Santo confirmava, testificava com sinais e maravilhas que Jesus era o homem a que eles deviam ouvir. Então eles começaram a entender a necessidade, como Paulo compreendeu, de atentar para o fundamento e não para as coisas externas. Amém? E amém. Isso é muito importante, muito fundamental. E nós vemos como o estar firmados no fundamento muda toda a nossa história, muda a nossa vida por completo. Podemos olhar para Jacó. Jacó agarrou-se no calcanhar e ele dizia, não vou te largar, não vou te largar. Ele foi tocado na coxa e mudou. O nome dele foi mudado para Jacó, Príncipe com Deus. Príncipe com Deus. Do homem, o nome dele é uma promessa. O nome dele é uma certeza, é a fé, a certeza daquilo que nós esperamos. Em outras palavras, Jacó, o que se agarrou no fundamento, é a promessa de que tu, te agarrando no fundamento, tu vencerás. Agora, eu gostaria que, olhando para Jacó, ficou 20 a 21 anos sendo enganado por Labão, foragido, perseguido por Esaú. Porém, muitos cristãos têm ainda o hábito de fugir. Têm ainda o hábito de depender disto ou daquilo. Esperando até que Deus tire e mude essas circunstâncias. Mas Deus quer te mudar a ti. Como Jacó, que agarrando-se no fundamento foi feito Israel. Quando a Bíblia diz que agora ele foi chamado, o chamar estava-se a ordenar que ele fosse, estava-se a ordenar que ele governasse. Oh, isso é muito interessante. Aleluia. Está na hora de você parar de fugir Aleluia. das tuas coisas, mas como Jacó, no momento que ele fugiu e agarrou-se no calcanhar ou no fundamento, Jacó começou a governar. Está na hora de você parar de fugir daquilo que foi ordenado a dobrar o joelho diante de ti. Está na hora de você parar de fugir daquilo que foi ordenado a ser condenado pela palavra na tua boca. Está na hora de você tomar o teu lugar agarrando-se no fundamento. Confesse a palavra, medite na palavra, creia na palavra, cante a palavra, pense na palavra. Ore, jejum para que Deus te faça entender a palavra. Lucas 24, verso 45. E Deus lhes abriu o entendimento para compreenderem a palavra. Queridos irmãos, a tristeza, o sufoco, a perca de tempo é falta de entendimento da palavra. As coisas que você esperou muito, mas o diabo parece que vem paralisando, é falta de conhecimento da palavra. Então, ouça a palavra, medite nela em oração, em jejum. Meditar não é ficar... Não, meditar na palavra é pegar, Senhor, tua palavra diz isso. E você procura, isso diz aqui, ali diz isso. Senhor, dá-me entendimento. E você ora em jejum, tire tempo. Não, jejum não é para você ficar magro. Jejum é para você secar a carne. Tá vendo? Jejua em oração, dá-me entendimento, abre os meus olhos. E esse mesmo Paulo, depois de ter um encontro com Jesus em secreto, buscava o Senhor. E o Senhor foi até Ananias. Disse: Ananias, em oração e jejum, Paulo me busca. E ele viu numa visão um homem a lhe impor as mãos para restaurar a visão dele. E então, Paulo, que até então era visto como uma ameaça à igreja, Jesus lhe justifica perante a igreja. Jesus lhe disse: ele é meu agora, eu o escolhi. Então, à medida que você ora em jejum e oração sobre um versículo, Deus levantará alguém que irá te abrir os olhos.
para você compreender as Escrituras. Amém? Aleluia. Glória. Isso é muito importante. Aleluia. Aleluia. Pegando, pastor, no ponto do fugir, é realmente o que acontece quando somos introduzidos no fundamento. Porque se formos a pegar ali no cenário de Jacó, o anjo dizia, eis que a luz vem. A luz vem. Então, quando somos introduzidos no fundamento, é a luz do Senhor a iluminar. E nós vemos, reconhecemos o quão falhos somos, vemos os nossos pecados, vemos as nossas falhas, nos envergonhamos, ficamos assustados. A tendência é fugir, mas entretanto, Jacó, ele permaneceu lá. Ele permaneceu lá. Aleluia. Há um louvor que diz: só em ti confiarei, em nada temerei. Aleluia. Até você encontrar Deus. Você canta isso até você encontrar Deus. Até ele aparecer. Por quê? Aleluia. Porque a palavra é uma espada que expõe as Aleluia. coisas que você esconde. Aleluia. As coisas que você foge. Como é que você foge? Escondendo, fingindo uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não pode ungir a falsa versão de quem tu és. Você tem que ser real. Aleluia. Você tem que parar de fingir. Você tem que parar de fugir. Aleluia. Você diz que é aquele. Não é Labão. É Esaú. Não. É você que tem fugido. Aleluia. É você que tem desprezado. Você pega nessa espada que é a palavra e deixe ela entrar no teu coração. Te dará vida, abrirá os teus olhos. Assim como Aleluia. Moisés, quando a palavra viu, ele atirou a vara, que é a palavra, ele viu uma serpente que representa o erro dele. Ao ler a palavra, você vai ver o teu erro. Ao ler a palavra, você vai ver os teus medos. Você vai ver o teu engano. Não fuja. Agarre-se Aleluia. nesse fundamento. Aleluia. E aí, aonde você abandona o pecado, é também aí aonde Aleluia. superabundará a graça. Aleluia. Aonde eu pequei, foi onde Deus me ungiu para vencer. Aonde eu falhei, foi onde a graça dele se aperfeiçoou na minha vida. O poder dele me tornou fortalecido. Aleluia. Pare de fugir. E à medida que você parar de fugir, você se torna no homem e na mulher que Deus te chamou para ser. Aleluia. Glória a Deus. O mundo está à espera. O mundo pergunta: cadê Deus? E Deus está a falar contigo nesse andar. Pare de fugir. Eu desci porque eu ouvi o clamor em Israel. Eu ouvi o clamor no Egito. Eu ouvi o clamor no mundo. Eu ouvi o clamor dos jovens nas escolas, dos jovens nas discotecas. Pare de fugir, condenando o mundo, acusando-os no pecado. Pare de fugir. Porque muitas das vezes nós condenamos o pecado que nós temos medo. Pare de fugir. Porque quando eu venci aquele pecado, eu vejo multidões naquele pecado. Não temas. Porque qual será o meu discurso no pecado que um dia eu caí? O leão era a minha escola, o urso era o meu treino. Como Deus me livrou disso, também Deus te livrará disso. Entenda isso. Você não tem que se envergonhar ou ficar cabisbaixo, condenado, como se Jesus não tivesse pago o preço. Amém. Não. Eu pequei naquela área, ali é onde Jesus me tirou. Eu errei ali, é dali onde a graça me arrancou. É dali onde a graça... Para que eu possa hoje pregar para aqueles que dizem: como é que eu vou sair dali? Mas quem é que alguma vez nós vimos a sair dessa situação? Eu sou essa testemunha de como Jesus vive em mim. Quando eu estava morto naquele pecado, Jesus me arrancou de lá. Então aquilo que o diabo tenta usar contra ti, para a tua vergonha, para a tua humilhação, é ali aonde Deus te usa como uma rede para lançar sobre o mar. Ele disse: não temas, farei de ti pescador de homens. Aleluia. Homens no pecado, homens na amargura do pecado. Não temas. Não temas. Eu não te disse que você tem que falar do teu pecado. Eu te disse que você tem que falar da graça que te tirou do pecado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma mensagem poderosa. Além disso, é um estilo de vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Talvez, ouvindo essa palavra, as pessoas que nos veem devem estar a trazer à memória, se calhar, o erro que cometeram, ou o dia que eu neguei Jesus, o que eu não fiz para Cristo. Nós podemos ver
Pedro, como Pedro foi transformado. Pedro disse que não, taxativamente, que não negaria a Jesus Cristo. Mas quando ele foi firmado na rocha... Quando é que Pedro negou Jesus? Quando lhe removeram Cristo, o fundamento. Quando lhe removeram Cristo, ele não pôde fazer nada. Isso seja um entendimento para nós. Sem a comunhão com Ele, não podemos fazer nada. Ele pode ser bom. Ele pode ser todo-poderoso. Ele pode ser Deus nos céus e da terra. Ele pode ser o teu Pai, ainda assim. Mas sem comunhão com Ele, não podemos fazer nada. Ele pode tudo. A questão é se tu podes. Jesus disse, nada é impossível para com Deus. Mas a questão é se tu podes. Deixe Deus te fortalecer. Amém. E assim foi. Quando Pedro negou Jesus, ele fugiu. Mas quando ele viu Jesus, quando Deus, pela ressurreição, lhe restituiu o fundamento, Jesus lhe perguntou, Pedro, tu me amas? Aleluia. Cuida das minhas ovelhas. Aleluia. Pedro, tu me amas? E na terceira vez o Senhor lhe disse, cuida das minhas ovelhas. Aleluia. Aleluia. E nós cuidamos das ovelhas Aleluia. na comunhão que temos com o Pai. E nessa comunhão, fruto dessa comunhão, no lugar secreto, então Ele nos envia para te dizer, sem o fundamento não podes fazer nada. Aleluia. Então é necessário crescer na palavra, criar tempo de qualidade, tempo, sentar com pessoas que deram frutos, pessoas que têm uma comunhão ativa com Deus, não museus do passado. Mas quando eu digo museus do passado, quero dizer de pessoas que disseram ou que dizem, um dia andei com Deus. Não, eu continuo a andar com Deus. Eu continuo a andar com Deus. Porque esse é o testemunho de quê? Que o tempo passou, mas o meu coração não esfria. O tempo passou, o meu coração não esfria, porque meditando na palavra se acende um fogo. Aleluia. Aleluia. Saiba, Iona, que houve um homem que uma vez me disse, há uns anos atrás, infelizmente 2 homens semelhantes. Um me disse que tinha pena ele me disse, jovem, você pregou um evangelho frustrado. Ele disse, como assim? Ele disse, a Bíblia diz que depois da cruz o diabo ficou mais forte. E eu olhei para ele e disse, eu tenho pena das tuas ovelhas. Porque a Bíblia diz que já Satanás está julgado. Amém. E o escrito de dívida que nos era contrário, Aleluia. cravado na cruz, e o tal diabo que você diz que ficou mais forte, Aleluia. foi publicamente envergonhado, exposto ao ridículo. Porque quando ele tentou trazer a acusação, o sangue clamou. Aleluia. Coisas melhores do que o sangue de Abel. Aleluia. E o segundo homem me disse isso. Eu era jovem como tu, eu tinha também esse zelo. E has de ver que com o tempo vais amadurecer e vais esfriar. Boas novas. São 23 anos depois daquilo de que esse homem me disse isso. 23 anos depois. Eu tenho mais zelo, mais maturidade. A maturidade não esfriou, a maturidade me trouxe mais próximo. Aleluia. Há um aspecto importante no reino, a multiplicação. Hoje não sou mais só eu que entendeu Acve. Não sou mais só eu que entendeu que Jacó, agarrado-se no fundamento, se tornou um príncipe com Deus. Somos muitos. Aleluia. Não esfriei. Estou mais quente ainda. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E amém. É um prazer poder estar convosco, Iona. Obrigado. Aleluia. Obrigada, pastor. Amanhã estaremos juntos novamente. Aleluia. Glória a pastor. Deus. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Liba, caralho. Te adoramos, aleluia. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo,
mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amor que faz mudar o mundo. Amor que faz mudar o mundo. Amor que transforma. Amor que salva. Amor que preenche. Amor que preenche.